As principais economias do mundo estão vivendo uma crise demográfica. A Índia hoje é o país mais populoso no mundo e está atraindo empresas de tecnologia, como a Apple, para tentar se consolidar como uma das principais potências globais, enquanto a China vem se retraindo economicamente desde a pandemia. Outros fatores, como guerra e a corrida pelo desenvolvimento tecnológico, vão transformar os arranjos comerciais globais. Que novas dinâmicas geopolíticas podem surgir no futuro a partir dos sinais de mudança do presente? Fica essa dúvida para a gente. Como vai ficar a mão de obra global? Teremos uma nova ordem mundial? Eu não sei responder para vocês, mas ela sabe. Então, eu vou trazer aqui a professora de Relações Internacionais e diretora acadêmica de pesquisa e pós-graduação da ESPM, Denilde Holzhacker. Por favor, Denilde, o palco é seu. Olá, bom dia, nesse sábado de calor. E estou muito feliz de estar aqui com vocês. Prazer participar desse painel. Agradecer à Casa Firjan pelo convite e também para trazer esse debate que, para nós que estamos na área de relações internacionais, que trabalha com questões externas, a gente vem discutindo muito e trazer um pouco dessas inquietações que foram colocadas e as perguntas, né, feitas aí no briefing da palestra. Bom, o título é grande, mas eu queria trazer para vocês o seguinte: para nós, a gente lida hoje com a era de policrises. É um termo que foi criado pelo Morin, lá nos anos 80, mas que hoje se encaixa perfeitamente. A ideia de que nós temos uma série de fatores acontecendo que se interconectam e se sobrepõem. Então, a gente tem visto aí emergências de crises humanitária, a crise climática, a questão das mudanças demográficas, a mudança do poder dos países no sistema internacional, a perda das organizações internacionais de capacidade de atuação. Então, todos esses, questão energética. Então, se a gente for listar aqui, a gente vai ver que tem uma série de fatores e o World Economic Forum faz esse mapeamento e a gente percebe que esse cenário, ele é o cenário que nós estamos e provavelmente o cenário que estaremos aí num longo prazo. E isso traz mudanças que vão para além das questões do dia a dia. Hoje a gente tem mudanças sistêmicas nas estruturas de poder internacional que são afetadas por essa situação e esse contexto. Então, esse é o primeiro ponto para responder as perguntas que me foram colocadas. A crise não é só demográfica, ela é das estruturas internacionais, e a demografia vai ser um dos elementos. E ela é um elemento porque, na geopolítica, a população pesa como fator de poder. Então, quando você tem muita variação, como nós estamos acompanhando e como vai acontecer, isso gera também um outro olhar para qual é a capacidade dos países de atuarem como potências internacionais. Então, por isso, essa situação mais drástica neste momento. A gente teve um crescimento ao longo da história, né? Não é agora que a gente está vendo esse crescimento. Qual é a grande mudança? É o perfil, né? Então, a gente tem um crescimento que é desigual. Então, tem países que estão com taxas de natalidade ainda maiores do que outros. A gente tem populações mais envelhecidas, né, o que foi discutido ontem. O processo de crescimento populacional ele vai entrar numa fase bem longe, tá, gente? A gente está ainda num crescente, mas nós vamos entrar aqui
numa fase de estabilização. Então, teremos um momento em que o crescimento vai ser não tão intenso como nós temos visto nos últimos anos. Isso vai ter impacto para a economia, isso tem impacto para a organização das cidades, tem impacto para os países. E eu sei que vocês discutiram ontem, mas eu queria chamar a atenção de um processo. A gente tem falado muito sobre o envelhecimento das sociedades, da questão cada vez maior do maior número de pessoas fora do mercado de trabalho, mas a gente tem no mundo 2 perfis. A gente vai continuar tendo esses 2 perfis, que são países que ainda, esses mais em amarelo, que têm ainda uma população jovem, só que ela vai diminuir. E, à medida que a gente vai passando pelos anos, as projeções vão mostrando que vai ter uma região do mundo, que é os países africanos, que vão ter uma população muito mais jovem do que a população de outras regiões. E países como da Ásia, como a China, vai envelhecer mais rápido do que outros. Isso vai ter impacto para a lógica e para a estrutura das relações de poder também. Então, quando a gente olha, os países europeus continuam num processo maior de envelhecimento, mas é surpreendente o quanto a China também, em função da política do filho único, em função de questões culturais, da própria lógica da estrutura social chinesa, e mesmo com um esforço muito grande do governo chinês, que vem tentando mudar esse cenário, a projeção para a China é uma projeção mais crítica, e aí por isso que a Índia passa a ser um país que tem um peso maior em termos populacionais, não só em termos do tamanho da população indiana, mas também que ela vai estar menos envelhecida comparada com outro player muito grande, que é a China. Então, ela vai estar no mesmo perfil que Brasil, que Estados Unidos. Então, a Índia, e por isso as projeções sobre a Índia tendem a ser projeções no longo prazo muito diferentes. E alguns analistas vão dizer que ela vai ultrapassar, em termos não só sociais, mas também tecnológicos, a própria China. Então, mas a gente está falando de longos processos, né? Então, não é hoje que a gente vai ver essa situação. Agora, essa crise demográfica traz uma série de outros problemas, tá? que afetam países como o Brasil, como a Índia, mas também afetam os países europeus e Estados Unidos, que é o problema da sociedade com menos pessoas na força de trabalho. Então, isso tem um impacto no déficit público dos governos, isso tem um impacto para o sistema produtivo, como que ele vai se organizar em termos de ter essa população menor em mão de obra. Então, por isso que a tecnologia passa a ser mais intensa, passa a ser mais um fator decisivo para algumas sociedades. O caso japonês é o caso mais impactante, tá? Então, e por isso eles têm avançado mais nessa discussão sobre como usar a tecnologia na sua mão, não só na formação da mão de obra, mas no dia a dia. Então, a automação é muito intensa, o uso de robôs muito intenso, exatamente para suprir essa questão, que é a questão da mão de obra. Mas há um problema também, tem o problema, o desafio com relação a essa menor força de trabalho, mas há também um desafio com relação ao custo que isso gera para o Estado. Então, quando a gente pensa em geopolítica, na questão das mudanças demográficas, nós estamos olhando para a questão econômica,
como que ela vai ser respondida. Também, e um outro papel, falei da tecnologia, mas um outro é a questão migratória. Então, o quanto esses países mais jovens vão ser fornecedores de mão de obra para os países que têm declínio populacional. Então, a intensidade da imigração também é um outro ponto. E a questão do déficit público e dos gastos em saúde, que é um ponto que provavelmente vocês discutiram ontem. A lógica das cidades também muda. Cada vez mais cidades teremos mais urbanização. Eu sempre falo isso porque, no Brasil, como nós somos muito urbanizados, né, nosso processo de urbanização foi muito acelerado nos últimos anos, a gente imagina que o resto do mundo também é assim, mas não é. Hoje ainda temos uma população rural muito forte em muitos dos países existentes. Mas esse quadro vai mudar, ou já está em processo de mudança, e a gente tem um número cada vez maior de pessoas morando em cidades. Isso tem impacto para a própria cidade, né, na gestão pública, nos processos de organização, na qualidade de vida, mas também ela tem impactos econômicos, tem impactos ambientais, que ainda não estão devidamente medidos. Mas essa é uma realidade. Então, o número de cidades globais, como nós chamamos, vai aumentar e tende a aumentar ainda mais. E a Ásia passa a ser o grande foco de aglomerados humanos, com um número muito maior. Nessas regiões, vamos ver sinais do que a gente viu também na América Latina, quando tivemos o boom de urbanização, que é cidades cada vez mais com pessoas vivendo pior. Então, tendência de qualidade de vida nas cidades piorando em função desse processo. E aí a Índia tem todos os pontos positivos em alguns aspectos, mas ela tem aí um desafio muito grande, que é como organizar as cidades. E alguém que já foi a Mumbai ou a Nova Delhi sabe o que é ter multidões e multidões nas ruas em função deste grande número de pessoas. Então, para a Índia hoje o grande das suas questões relacionadas à questão populacional. Essa é uma dos desafios que eles têm se colocado, como reorganizar cidades com tantas pessoas e tendo condições sociais melhores. Porque um dos fatores da urbanização tem todos os fatores negativos, mas um fator positivo é o aumento da renda. Então, ela tende a ser maior, dar mais oportunidades e dar mais escolaridade. Então, isso afeta a renda, mas, afetando a renda, ela também aumenta custos de vida. Então, como equilibrar essa situação em países com volumes tão grandes de pessoas? E o outro elemento desse processo é a mobilidade, e principalmente dos países mais jovens. Então, os países que ainda têm uma população mobilizada para sair dos seus países de origem para a busca de novas oportunidades. A gente sempre olha a mobilidade pelo lado dos conflitos, esses também vão permanecer. Então, você tem volumes muito grandes de pessoas saindo das suas casas, dos seus países, porque são obrigadas, em função de conflitos regionais, de conflitos internos, mas também o maior número de mobilidade é para as pessoas que saem em busca de melhores condições de vida, e isso nos países centrais. Então, essa mobilidade vai continuar, e ela vai ter impacto para a gestão dos países que perdem
seus recursos humanos e aqueles que têm que lidar com as diferenças culturais, com cada vez maior número de uma população que vem de uma diversidade muito grande. Esse é um desafio colocado para os países centrais, Europa, Estados Unidos, Canadá, principalmente, e também na Oceania, Austrália, mas ela também para países que vão passar a ser receptores, como na América Latina, no Brasil, o México, a própria Índia como receptora de pessoas que vêm de regiões menos desenvolvidas da Ásia, e a China, que também tem recebido um grande volume de pessoas que saem dos países asiáticos. Então, essas mobilidades afetam a dinâmica daqueles países, mas ela também criam novos desafios do ponto de vista da lógica internacional. E os fatores climáticos, que ainda não têm uma mensuração sobre qual vai ser o impacto, mas a ideia de refugiados ambientais, que lá nos anos 90 era só uma ideia, hoje ela é uma tendência clara e que vai também ter aí impactos. E aqui um pouco desse impacto ambiental, que vai ser maior, cada vez maior nas cidades. E um dado que coloca que cada vez mais as cidades estão vulneráveis para essa situação, e grande parte terão pelo menos um grande evento ambiental com grande impacto interno. Então, a situação nos dá aí a dimensão de que olhar para as questões ambientais é urgente, e ela é urgente para as grandes cidades. Uma série aqui de dados para vocês, mas só para ter o contexto. Outro elemento importante, aí não relacionado com a crise demográfica, mas conectada à crise demográfica, é que, apesar de todos os nossos esforços, continuaremos sendo dependentes de energia não renovável, em função desse volume demográfico que nós temos. Continuamos com maior necessidade de acesso à água, não só para consumo humano, né, para a vida, mas para a irrigação, em função das mudanças climáticas, em função da automação no campo, menos pessoas vivendo no campo, mais necessidade de automação, e, com isso, também uso aí, de recursos. E aí, então, esse grande contexto para vocês, para entender como essas policrises estão conectadas. E, para entrar na discussão que é da geopolítica, e trazer aqui uma frase do Andrew Hurley. Ele é um professor da Universidade de Oxford, mas ele capta bem que momento nós estamos. Nós vivemos numa situação de transição entre as estruturas antigas, definidas no pós-Segunda Guerra Mundial, que cria a ordem liberal, democrática e cooperativa dentro de uma lógica americana, para um novo que ainda está se formando e que, por isso, gera uma série de incertezas e indefinições. Então, estaremos por muito tempo dentro dessa lógica entre um sistema e um outro que está emergindo. Essas novas dinâmicas, a gente tem um processo de modelos disruptivos em comércio, que envolve o mercado de trabalho. Não vai ser mais, ou pelo menos não temos mais a expectativa de que teremos um modelo só, como aconteceu em toda a era industrial, até a era industrial
4.0. Então, vamos ter várias diferentes lógicas, inclusive porque, em função da mudança demográfica, menos jovens entrando no mercado de trabalho, vai exigir que tenham novos modelos de organização do próprio trabalho. O outro elemento é a fragmentação no comércio internacional. Então, isso vai também gerar com que o processo produtivo tenha lógicas distintas. A gente vem passando por um processo de nacionalização das cadeias globais de valor, em função da pandemia, mas esse não é um indicativo de o que vai acontecer. É a resposta que nós tivemos a partir de várias dinâmicas e dessa fragmentação. Evitar a dependência ou da China ou dos Estados Unidos passou a ser um objetivo de diferentes países. E a Índia, Brasil, menos, estamos discutindo menos isso, mas os países europeus, o Canadá, têm discutido muito como ser capaz de produzir, como ser capaz de ter uma economia estável e ativa dentro de um novo modelo muito mais fragmentado. Isso tem a ver com as respostas que vão ser dadas pela tecnologia e como ela vai nos garantir lógicas de inserção econômica distintas, mas ela gera tensões sociais, pelas redes sociais, mas ela também passa a ser instrumento de poder geopolítico. A grande corrida hoje no mundo é quem vai deter a capacidade tecnológica de ponta, e aí, novamente, o Brasil está um pouco atrás nesse debate dessa nova discussão. E quais são as dinâmicas? Vou trazer aqui 4 cenários para vocês, que acho que eles representam o que estamos acompanhando, em termos do que pode ser o futuro. Esses cenários eles estão pautados. Disparou aqui, desculpa. Está pautado em 3 premissas. Que a gente tem mudanças na sociedade em função de lógicas novas, não só demográficas, mas numa sociedade mais desiludida, bastante informada. Essa é também algo que a gente tem tratado pouco, né? As pessoas estão mais informadas, pode ser que por fake news ou por superficialmente, mas elas estão tendo acesso maior à informação, mas ela se torna cada vez mais dividida e polarizada. E os estados, os países, têm reagido com cada vez mais dificuldades de lidar com as tensões internas e buscando caminhos de transformação. E uma ordem internacional de mais contestação aos grandes poderes e às grandes potências. Então, o primeiro cenário, acho que é o que está mais próximo do que nós vivemos, é que a gente pode dizer que o mundo está à deriva, está flutuando, e aí sem uma liderança clara que defina qual é o caminho ou as lideranças claras. Temos um mundo mais fragmentado, multipolar, em que a disputa de poder entre as grandes potências coloca esse desafio de qual vai ser a grande liderança. Então, esse cenário é muito próximo do que nós temos hoje, e eles colocam desafios para a organização do sistema internacional, que a gente tem capacidade menor de construção de consenso. E
organizações internacionais, que seriam locos de construção desse processo e construiria uma capacidade de conter as ações agressivas de determinados estados, não passam a ter menos efetividade. É como se o sistema precisasse ter uma série de países capazes de colocar determinada ordem para que não tenhamos situações de maior escalada de conflito. Então, é um cenário em que a gente tem mais movimentos agressivos, mais guerras regionais, e mais instabilidade em termos de posicionamento dos países. Estamos vendo com Israel, com o Irã, Coreia do Norte, Venezuela. Isso significa que são países que estão buscando as brechas e que a linha vermelha que sempre teve, ela já não existe mais. Qual é o grande desafio? Nós trouxemos para esse cenário também a questão nuclear. Então, a ameaça nuclear num sistema à deriva passa a ser também expressivo. O outro cenário, que também é bastante plausível, é de uma existência competitiva entre as duas grandes potências atuais, China e Estados Unidos, uma diminuição do grau de conflito entre os dois. Não significa que são dois países que não vão deixar de competir, vão buscar formar áreas de influência, mas a lógica da interdependência econômica entre ambos vai ser mais forte e vai prevalecer em função das disputas de poder. Então, essa também é um cenário plausível. Eu vou dizer que todos são. A Guerra Fria 2.0 é o cenário também, que aí teríamos uma divisão do mundo em 2 blocos, ou 3, depende muito do analista. Alguns vão dizer que a Rússia exerce uma capacidade ainda forte de poder para conseguir essa capacidade. E eu trouxe essa foto porque isso foi usado quando o Trump era presidente, mas todos os cenários indicam que, se o Trump for eleito agora, no 5 de novembro, a tendência desse cenário se amplia, em que a disputa entre os dois países passa a ser cada vez mais central, e, com isso, eles possam estabelecer menos capacidade de diálogo e posicionamentos cada vez mais diferentes, formando áreas de influência. A ação dos BRICS neste processo também é importante, porque a fala do Xi Jinping, no final da reunião dos BRICS dessa semana, foi um indicativo de que a China trabalha com esse cenário. É um cenário de que, para eles, cada vez mais próximos de que o mundo se divide aí em blocos. E o cenário, para terminar com um cenário positivo, o cenário da Sociedade 5.0 é uma proposta do governo japonês que, para lidar com todos os desafios da crise demográfica que eles vivem já, é um país que já está vivendo a crise que outros vão passar a viver, propôs uma lógica, em 2016, de construção capaz de alinhar a tecnologia à criatividade humana, aos potenciais humanos, para conseguir superar os desafios que nós temos em termos de recursos, de uso da inteligência de uma qualidade de vida maior, para que isso impacte a economia, mas impacte principalmente a sociedade. Eles chamam essa sociedade 5.0, mas e também de uma sociedade. O argumento aqui é o momento que nós podemos ter
a possibilidade da sociedade mais inteligente que nós já tivemos, aliando a tecnologia com a todas as capacidades humanas. Então, esse é um cenário que vem sendo proposto para superar os consensos e os desafios e conseguir sair das armadilhas que a gente tem dessa lógica de um mundo ainda muito amarrado à lógica da geopolítica fim da Segunda Guerra. Então, um cenário que pode ser aí, hoje ele é quase utópico, mas ele pode ser visto como possível. E os desafios para o Brasil? São muitos. Né? Nós estamos numa situação em que a gente consegue dialogar e temos temas importantes que estão na agenda dos países ocidentais, mas também temos pretensões de sermos cada vez mais ativos na agenda dos países do Sul global ou desse possível novo bloco. Então, para nós, o desafio agora é saber qual o caminho que nós vamos seguir e, dependendo das apostas que forem feitas pela sociedade brasileira, pelo governo e pelas empresas, a gente vai estar melhor ou não em cada um desses possíveis cenários. Agradeço vocês e estou aberta aí para perguntas. A gente tem um tempinho para fazer as perguntas. Obrigada. Maravilhosa. Obrigada, Denilde. Então, a gente vai ter um tempinho agora para as perguntas, para a professora Denilde, e aí eu peço aquela gentileza de fazermos as perguntas objetivas para que a gente possa contemplar o maior número possível de perguntas, tá bom? Quem tem a primeira pergunta? Adoro, eu gosto assim, quando é rápido, que o povo fica tímido. Olha, aqui temos o primeiro. Marcela vai levar aí para você. Aqui, ó, Marcela. Isso. Esse mocinho aqui, ó. Qual a probabilidade de um conflito global no médio prazo ou no longo prazo? Preciso começar a estocar água mineral? Tem uma vantagem de também não estar no centro, né, das disputas, é que a gente tem as guerras, se acontecerem, demoram para chegar até nós. Então, não tem míssil que chega no Brasil. Então, esse é um dos pontos positivos. Olha, depende, vou sempre dizer isso, mas a eleição americana vai dizer para nós qual é o grau de probabilidade de acontecer um conflito hoje. Hoje, ele não é alto, de um conflito global. Conflitos regionais, não, como nós estamos vendo na Europa, como estamos vendo no Oriente Médio. Próximo conflito possível de acontecer é com relação a Taiwan, e aí este, sim, tem proporções de se tornar global, porque Estados Unidos e China teriam confrontação direta, dado a regra que Estados Unidos apoiam Taiwan e defendem Taiwan frente a um ataque chinês. O governo chinês não tem sinalizado que quer, neste momento, uma confrontação direta com os Estados Unidos, por isso que o cenário de competitividade é o cenário que a gente trabalha mais provável. Agora, a eleição americana, dependendo do resultado, ela pode, sim, ser um fator de estopim para uma situação como essa, porque o Trump vem colocando que vai ser mais duro e não vai permitir o crescimento da China, como ele acredita que o Biden tem feito. Então, esse é o nosso elemento aí de instabilidade. Ótimo. Bom dia. Meu nome é Rafael. Eu queria saber o seguinte, tem se falado muito sobre renda básica de sociedade, com aumento de tecnologia e com diminuição da força de trabalho jovem nos países. Onde que está sendo discutido isso efetivamente? Sobre o salário básico para uma sociedade, um ganho básico para se manter aquelas pessoas que não estão no mercado de trabalho, e agora a tecnologia entrando,
as máquinas vão poder produzir. Como é que isso está acontecendo? Isso está acontecendo em algum lugar no mundo, assim, mais efetivamente, esse pensamento? Tem um grupo grande, dentro da ONU, principalmente, discutindo essa posição e essa proposta de se ter uma resposta, ou com salário base, ou com um aumento do tempo de escolaridade, para que as pessoas fiquem mais tempo no processo de escolaridade, e aí ela já entra no mercado com salários mais altos. Então, essa também é outra proposta. Mas, hoje, a ONU ela não consegue influenciar os países. E há uma diferença muito grande em alguns países, por exemplo, como a China e Índia, que temem que um aumento ou uma definição do salário base possa aumentar custo de produção e, com isso, aumentar mais a inflação. Tem que lembrar que a renda nesses países, na média, ela é baixa. A China está crescendo, a Índia ainda tem uma média muito baixa de salários. Então, eles têm uma preocupação, então, eles barram muito dessas propostas. O Brasil é um país que defende uma posição, não é exatamente uma renda para os mais jovens, mas é ter um equilíbrio de salários no mundo, para que o salário não seja o fator de competitividade entre as economias. Porque, hoje, quando você muda para o Vietnã planta, você está mudando porque o salário é mais baixo, você tem mão de obra mais com custo menor. Então, o Brasil tem proposto para que ter um valor médio igual para todos os países, e isso geraria essa dificuldade. Ela tinha uma crítica muito grande dos países, principalmente Estados Unidos e Europa, porque eles têm renda mais alta. Só que, com o aumento da desigualdade nesses países e também com a diminuição da renda, eles têm sido mais flexíveis nessa discussão. Mas ela não é uma discussão prioritária hoje. Ela existe, mas ela não é a mais forte, e as próprias empresas também barram esse debate. Perfeito. A gente tem uma ordenzinha, só para explicar. Vocês levantam a mão, eu vejo daqui. Então, primeiro é você, depois é o mocinho lá de trás, depois é o senhor, tá bom? Fechado. Você falou sobre a perda de poder da ONU como influência nos países. A minha pergunta é, você vislumbra alguma outra liderança, algum crescimento, mesmo que não seja global, mas regional, alguma estruturação de lideranças que possam ajudar nessa organização de negociação internacional? Existem duas propostas. Uma, inclusive, também brasileira, que é reformar o sistema hoje. Então, o Brasil tem defendido que o melhor é manter essas organizações e reformá-la. E aí, como tudo não tem consenso, a proposta brasileira ficou como uma proposta muito utópica, de que se ela é possível de ser construída. O que a gente tem visto? China tem construído sua capacidade de liderança com arranjos de coalizões. Então, os BRICS é um arranjo que eles entendem como possível para substituir as organizações que eles chamam ocidentais, que é a ONU e todo o sistema ONU. Então, essa é uma opção, e, por isso, essa expansão tão grande. Qual é o problema dos BRICS? Se vocês olharem a lista dos países que entraram recentemente, a grande maioria são países autoritários. Então, dificulta ter uma organização, de fato, capaz de responder numa lógica interna autoritária. Então, essa é uma limitação que essa expansão dos BRICS pode gerar, inclusive para a própria China, como organização de poder. Eles têm uma outra organização, que é a Rota da Seda, que vem sendo construída para se tornar uma espécie de grande banco mundial, junto com o Banco dos BRICS. Então, a somatória das duas
teriam uma função muito semelhante ao que a gente tem hoje com o Banco Mundial e FMI. Então, então você tem arranjos. Qual é a crise? Os países europeus e Estados Unidos ainda não fizeram um avanço nesse debate e continuam tendo as mesmas estruturas. Então, isso dificulta ter a ideia de qual vai ser o caminho que a gente vai ter que seguir. Mas, no longo prazo, a gente vai conviver com estruturas menores, menos institucionalizada e mais dependendo da capacidade de poder de quem está parte daquele grupo. Maurício, bom dia. Eu tenho um filho que mora em Tóquio, uma cidade de 37 milhões de habitantes, né? E, como a senhora falou, a China, a Índia vivem vários problemas. Então, a pergunta é a seguinte: qual é a dificuldade que o mundo encontra em se aliar num benchmark com Tóquio, por exemplo? Eu não entendi a pergunta. Tá. Vou repetir. Eu tenho um filho que mora em Tóquio, e é uma cidade de 37 milhões de habitantes. A senhora comentava dos problemas da Índia, da China. Uma cidade com 37 milhões de habitantes, com a sociedade 5.0, como a senhora comentou. A pergunta é: qual é a dificuldade que o mundo tem de fazer um benchmark com Tóquio para aplicar e se alinhar à sociedade 5.0? A dificuldade é a capacidade de Tóquio de mostrar que é possível exportar esse modelo para outras partes do mundo. O grande desafio que eles têm tido é demonstrar que é possível, mesmo com sociedades menos desenvolvidas, porque o argumento sempre de fato, o Japão consegue estruturar suas cidades, consegue viver, mesmo com um grande número de pessoas, com uma qualidade relativamente alta, mas porque eles já chegaram a um desenvolvimento muito maior. Então, países como México, como Argentina, como Brasil, olham e falam assim: estamos muito atrás nesse processo e dificilmente se aplicaria para as nossas sociedades. Quais são os países que estão desenvolvendo e seguindo essa lógica? Os países nórdicos. Então, países com maior qualidade de vida já conseguem implementar. Então, esse é o grande desafio. Como fazer essa sociedade 5.0 em regiões com alta desigualdade e ainda um nível de pobreza muito alto? Nós vamos ter agora as duas últimas perguntas, que é a dele, e a gente tem espaço para mais uma. Quem quer ser... Não, você já fez. Vamos ver se não tem ninguém. Ninguém? O lado de cá está perdendo a competição para o lado de cá. Ótimo aí, tá vendo? Só para dar uma pressão. Então, ele vai ser o último, tá, Carol? Por favor. Professora, antes de mais nada, quero dar os parabéns às suas participações como comentarista do Jornal da Cultura. Obrigada, muito obrigada. Boa, muito equilibrada, sensacional. Muito obrigada. Queria que a senhora, se for possível, interpretasse o comportamento do eleitorado americano diante da grande chance de vitória do Trump, uma vez que a sociedade americana tem uma tradição de democracia, pelo menos internamente, não externamente. Então, como é que se explica essa posição desse eleitorado, assim, apoiando maciçamente o Trump, que é um cara que representa uma ameaça clara contra a democracia? Essa pergunta é outra palestra. Mas 3 elementos. Economia. O Biden e a Câmara não conseguiram responder, apesar dos números mostrarem positivo, não conseguiram responder de que a vida das pessoas tem melhorado depois da pandemia. Então, eles estão olhando para o retrovisor e olhando assim: o Trump, antes da pandemia, era um governo que podia ter muitos problemas, mas a economia estava indo no caminho certo. Muita discussão sobre isso, mas é a percepção do eleitor americano. O segundo é a questão migratória. O Trump conseguiu, no seu discurso,
trabalhar com o medo que também a extrema-direita europeia tem trabalhado, que é o medo da imigração. Só um dado para vocês, a percepção das pessoas do número de imigrantes no país é sempre maior. Nos Estados Unidos, as pesquisas mostram que as pessoas pensam que a população migrante é de 40%. Ela não chega nem a 15%, mas ela já é maior, ou quase próxima, à população negra americana. Então, isso tem um peso muito grande no eleitorado dos Estados Unidos. E o terceiro é uma questão que ainda não está claro, mas a gente vai saber no resultado, que é a misoginia. Ser uma mulher candidata é um fator ainda negativo nos Estados Unidos, e ela mobiliza aí uma parcela grande do eleitorado que acredita que, para exercer a liderança, não só americana, mas do mundo, né, tem que lembrar que eles ainda se posicionam como a grande liderança do mundo, não pode ser uma mulher. Então, isso afeta a Câmara bastante. Meu nome é Alberto. Obrigado pela excelente apresentação. Eu gostaria de fazer, na verdade, duas perguntas. Uma em relação ao declínio da população na Europa, o que está sendo feito para combater isso, né? E outro sobre o fenômeno dos nômades digitais. Obrigado. Olha, os europeus estão muito preocupados. Cada país tem feito aí uma política distinta. A primeira é fazer as pessoas quererem ter filhos. Então, as pessoas mais jovens, de fato, terem mais filhos. Essa tem sido uma política de apoio, com apoio para as mães, para os pais, licenças maternidades amplas de 2 anos em muitos países, para que isso estimule as pessoas a terem um aumento na taxa de natalidade. E a outra é como eles vão lidar. A pergunta, na verdade, eles não têm uma ação, alguns têm, outros não, mas é como lidar com a imigração. Eles já sabem que em 40, se eu não me engano, 2050, a população migrante já vai ser uma população que representa aí quase 50% da população na Europa. Então, esse é um desafio que ainda não está claro. Tem países sendo restritivos para evitar essa situação, tem outros que estão estimulando um tipo de migração. Aí entro na sua pergunta sobre os nômades digitais, inclusive atraindo jovens com alta escolaridade para serem residentes. O Canadá faz a mesma política, a Austrália, que já tem uma população em torno de 30% de imigrantes no país, já faz uma política como essa. Os nômades digitais ainda não têm uma clareza do como que eles vão se situar, porque vai depender da estrutura do mundo. Se a gente vai para uma estrutura de uma sociedade 5.0, este é um ambiente que vai ser favorável para ter cada vez mais fluxos de pessoas sem uma presença física, né, trabalhando fisicamente em algum lugar. Se a gente tem um mundo de Guerra Fria ou mesmo de coexistência competitiva, essa situação acaba sendo muito mais difícil, porque uma das restrições cada vez maior, tanto para a China quanto para os Estados Unidos, é compartilhar informação. Então, o fluxo de informação vai ser afetado, dependendo de qual vai ser a organização do mundo. Uma aula! Eu queria te ouvir mais 24 horas.